também. Que é a mesma coisa que eu posso dizer agora. Que tu estava nos procurando. E nós também. Já estava aqui. Então valeu tudo a pena. Tudo mesmo. Nossa encontro já estava marcado a 14 bilhões de pessoas. 14,6 milhões. Nossa. Mas certamente a gente vai se identificar. Se tu falar um pouquinho, nós vamos saber. E então essa coisa de valer a pena, para mim, assim, não é. Acho que é tudo, assim, né? Não vale a pena. Não tem pena. É o contrário. Estou aqui no momento sem pena. É o contrário. Então, alguns conceitos assim, que a gente teve, né? E que a gente foi falando, eu e você, a gente está saindo daqui e o que me diz assim, do valer a pena da irredutibilidade. Você não pode nem reduzir, eu não consigo reduzir minhas palavras a qualquer coisa. É tanta coisa que não tem como a gente reduzir. Irredutibilidade. É impossível a gente reduzir qualquer coisa. Né? É muita coisa, muita conexão. Tá, isso do valer a pena. Agora, Na criatividade é a gente se ligar uns nos outros, né? Essas dinâmicas nos ajudaram bastante, para mim bastante, porque eu lido no meu dia a dia com um aluno, né? Então eu estou com ele já. Vocês não pensaram para depois, eu já estou lá. E aí eu vou revendo as minhas ações e tornando elas mais criativas. tu é professora de sala de aula, né? Sim. Professora de 6º ano a 9º ano. Tu acha que esse curso tem sentido para professores? 6º ano? Mas então, tem muito, né? Absolutamente. Tem muito. Eu digo assim, porque eu me sentia muito sozinha. Porque eu pensava que isso. Que a gente pensa e faça isso. E claro, revendo as coisas, acho que cresce muito. Mas é muito difícil. É muito difícil conviver dentro da escola com uma dinâmica que não é essa. Então eu encontro alguns assim que a gente pensa e consegue fazer uma transição. Mas é muito difícil. Ô Nancy, vamos fazer um grupo só de professores? Eu também acho. E aí nós vamos dar. Legal. Nossa. É uma coisa legal. Eu acho. Tem um grupo. Iniciando pela creche. Sei lá eu, aí nós vamos dar alguns para a gente chegar naquele objetivo que a gente sempre quis, que é os formadores, né? Os haitianos vão ter que trabalhar. Para vocês poderem chegar a ser formadores, não é fácil para receber o título de formador. Então é possível, Não, né? vocês vão receber um certificado de participação. Eu acho que eu sou bonzinho. Só tem cara de bonzinho. Só tem cara. Possibilidades para a prefeitura municipal, se for de graça, eles aceitam. Eu acho que é. Tá bom, a gente não vai pagar nada. Não, é sempre gratuito. Então, nós temos um curso agora voluntário. gratuito de astronomia que fechou muito com muitas coisas que a gente fala aqui, né? E que está sendo dado gratuito também, né? A prefeitura é meio, sei lá, eles exploram muito, né, as pessoas. Mas eu acho que é legal a gente conseguir levar isso para dentro do universo dos professores. Tu é da rede municipal ou estadual? Municipal. Tá. Bom, fica aí. Então, as ciências têm um apelo sempre por cursos desse
esse tipo, né? Ok. Por pessoas que possam ir fazer a formação, tem espaço. E você já faria parte desse grupo para preparar os manuais, preparar E tem as um coisas? grupo, uma escola, que uma Lúcia, eu não posso comentar aí, mas que o Matheus e o Christian, que está na Nova Zelândia, né, que trabalhou com a gente lá o ano passado, e que a gente estava fazendo uma cidade na prova, que foi com aquele. Qual é a escola? De uma Lúcia dos Santos. Onde Eles é que têm a fica? pretensão de formação. Tem a pretensão de fazer uma escola parque, isso é, né, uma escola que tem em volta dela um espaço que é para ser parte da escola como uma universidade para se usar, né, como pesquisa. Então é um outro espaço que o ano passado a gente já fez alguns cursos voltados para esse tema de ecologia, porque a escola tem esse viés, né? Acho que é um lugar também importante que poderia receber isso. O ano passado É lá que tu é professor? Sim. Na armação? Eu sou na armação e no Ribeirão. É um ponto de cultura, né? Ponto de cultura dos engenhos, não. Ponto de cultura baleeira que tem na armação. Nasci, por favor, avança então agora para compaixão. Tem a ver isso? E compaixão, né, o religar a gente com a natureza e com a gente mesmo. E não tem como tu não criar a compaixão. Pô, que legal. O bom que eu estou fazendo, eu espero que vocês tenham gravado essas rodas, essas coisas, né? Então, por exemplo, nada do que eu pergunto ou falo aqui é gratuito. Vocês já sabem. Né? Então, por que eu pedi a palavra compaixão? Porque a compaixão é um sentimento que resulta do religar do Espírito. Ok? É resultado, é um sentimento superior, um sentimento mais elevado, quer dizer, o espírito, quando evolui, vai tendo sentimentos mais elevados. Tem tradições que falam que quando tu chega nessa dimensão espiritual, tu tem 4 níveis de realidade. A realidade, onde muda as leis. Né? Professor, você poderia repetir? A compaixão A compaixão é um sentimento, certo? Como tal, ele é um fenômeno espiritual. Tal como Como tal, porque os sentimentos são fenômenos espirituais, né? Os sentimentos. É como a física quântica, é como a psique, tá certo? São fenômenos não materiais. Agora, quando tu fala dos sentimentos, aqueles sentimentos mais densos, eles estão mais próximos da dimensão material, tá certo? Mais ligado ao corpo. Né? professor, tem Depois até eles vão evoluindo, certo? Na medida em que tu vai evoluindo o teu espírito. Então, por exemplo, o Buda dizem que chegou a um 4º nível de realidade espiritual. Ou seja, aplicando a regra do Basarab, é um nível em que as próprias leis espirituais dos níveis anteriores mudaram, certo? Então seria o Nirvana, onde ele chegou, certo? O Cristo chegou num nível ainda mais elevado, que seria a ascensão, a ascensão e a reencarnação. Então tem, cada grande guru desses tem uma história, né, que mostra que parece que sim, existem níveis de realidade espiritual, assim como tem a física, a biológica, né? Até se a gente pensar no nosso próprio mundo físico, é uma realidade espiritual, só que ela é mais simples, né? Bom, tudo isso para dizer que a compaixão já é um nível já mais elevado desses níveis espirituais mais corporais, por exemplo, o amor, sabe? O ódio, coisas espirituais. São mais no primeiro nível, vamos dizer assim, da psique. Ter ódio, isso é uma coisa
primária do ponto de vista espiritual. Certo? Então você vai elevar. A compaixão já é um nível mais elevado, é isso que eu quero dizer. Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, de onde, como é que tu chega no nível da compaixão? Tu chega no nível da compaixão quando tu consegue te ligar mesmo. Quando os 3 níveis de religamento acontecem, certo? O religar consigo mesmo, o religar com a natureza e o religar com o teu espírito. Então, quer dizer, e é isso que eu queria ouvir. Por isso é que cada vez que um de vocês fala aquilo que eu pensei, aí eu dou uma paradinha para valorizar. Porque, na verdade, todos estão pensando isso. Tu é que foi a pessoa que falou. Nós vimos aqui, não vimos? Que a ética transdisciplinar é composta de 3 religares. Primeiro, o religar consigo mesmo através dos 3 níveis de realidade. Eu sou quântico, eu sou macrofísico e eu sou espírito. Tudo isso aqui dentro desse corpo. Tá certo? Então esse é o primeiro religar. Nós hoje vivemos um mundo desligado. Segundo religar é o religar com o outro, né, que vai abrir o campo da enação, da ação enganjada, conscientemente enganjada. Aquilo que nós vamos lá buscar de Mohan, que é tão lindo aquilo que ele fala, de que quando ele, todo mundo, isso aí é uma frase assim mais banal, tudo na vida está ligado. Tá? Não, Mohan vai dar isso com clareza. As coisas aí fora estão ligadas porque é necessário. Ele vai falar que a vida é ligada porque se não fosse, não seria. Pronto. Simples assim. Né? Simples assim. Nós estamos aqui porque tem mar de vento. Se não tivesse mar de vento, nós não estaríamos. Simples assim. Tudo está ligado porque é absolutamente necessário que tudo esteja ligado para que tudo aconteça. Óbvio, é óbvio. Mas não parece ser. Né? Então, quando tu fala que compaixão tem a ver com religar, para mim é tudo que eu queria ouvir. Valeu a pena para mim. Claro, porque ela não está dizendo isso sozinha, vocês estão vivendo isso, entende? O Leandro, todo mundo, todas as falas foram falas que remetem a um pequeno fractalzinho do curso. Certo? Então, compaixão. E eu estou falando de compaixão hoje, que eu não falei o curso inteiro, porque eu tenho a obrigação de exigir de vocês, exigir no sentido de evolução espiritual. Você tem que evoluir espiritualmente, não interessa se tu não pegou tudo muito bem, isso aí, depois tu vai pegar, mas tu tem que sair daqui com essa consciência de que você evoluiu espiritualmente, não dá para recuar, não tem como, né? Não tem, porque na transdisciplinaridade tu não recua. Essa coisa de recuo é uma invenção da cibernética. A natureza não existe recuo na natureza. Essa coisa de feedback isso é uma invenção da cibernética, entende? Enfim. Só evoluindo. A gente só evolui. É claro que tem seres que tem mais, são mais pesados. Por exemplo, tem os caras lá agora que estão brigando de monte, brigam toda a vida, né? São pessoas mais pesadas, entende? Os caras. Mas já tem outros caras lá agora, que são irmãos dele, que estão dando de dedo, né? Pô, legal, né, cara? Acorda, cara. Acorda demais, cara. Isso não está escrito na Bíblia, tu é que está inventando, né? E muito bonito aquilo, né? É uma frase que eu gostei demais, né? Que toda ação violenta a partir do judaísmo, né? Que eles falam, é falso. As escrituras não falam isso. Bom, isso está falando um deles. Professor, igual eu vi uma vez que no Alcorão tem uma parte que está escrito que você deve destruir todos os seus inimigos. Sério?
Sim, mas então, olha a interpretação, né? O que as pessoas, assim, a maioria entende que o meu inimigo é aquele que está além da minha fronteira. É fiel. Isso. Mas na verdade ali está se falando dos inimigos de si mesmo, o seu ódio, entende? A sua indiferença com os outros, a sua intolerância. Porque a religião é assim, Sim, mas é a interpretação, né? Não, mas eu não sabia. Eu pensava que o inimigo era que os caras. Justamente. E é isso que eles pensam, né? Eu lá uma guerra santa, tá vendo? Guerra santa. Olha a expressão. Não, é incrível. O professor sabe que eu compartilhei aquele vídeo que o professor colocou lá, esse do judeu. E eu achei incrível como assim, não vou compartilhar, porque quem vê esse vídeo o professor tem também, mas eu resolvi compartilhar para as pessoas que estão no meu Facebook Live também. E um colega francês, que foi nascido em Israel, comentou também sobre isso. E um outro colega que não tinha ligação com ele de Miami fez um comentário também, sabe? Tá vendo? Eu tenho Aquele vídeo ali faz a gente pensar. Porque tu só ouve falar dessa gente que eu tô falando, guerra, né, cara? Israel, judeus e árabes, parece, meu Deus, os caras estão brigando toda vez. Mas tem muitos judeus mesmo. Não quer dizer que os católicos não tenham matado milhões, Deus eu acho que eles mataram mais ainda, mas vamos lá. Agora eu tô, mas eu tava ali também. Não, sim. Só a última frase, deixa eu só. Sim. Isso tudo começou também em 2012, quando eu fui no CEPEX. E o senhor estava lá. Sim, só um pouquinho. E várias outras pessoas que estão aqui também. E eu entrei por acaso lá dentro daquela Na Jodex? Foi? E estava lá naquela entrevista daquela professora sobre telepatia com A Isabel. A Isabel. 2000 quantos? Nós já estávamos. Só teve duas. Diego quer falar. Tá, só um pouquinho. Ok, Lá? tu dá um tempinho, Lúcio? Claro. Falta Por favor, não, Diego. Ele tá Diego? na linha. Tu tá pagando isso? Não. Que tal? Mira a todos. Ela dentro ganhasse na Copa. Então, professor, queria falar uma coisa que hoje mesmo eu compartilhei um movimento dos israelenses de estudantes que estão se opondo ao governo. E eu nesse momento pensei que na verdade esse sentimento de humanidade que é contra esse massacre que acontece muitas vezes, ele é muito maior do que qualquer contato social, qualquer governo, qualquer ameaça, qualquer sentimento de guerra, né? Então, eu acho que existe compaixão, existe amor, existe algo maior do que qualquer interferência política, por exemplo. Ótimo. De repente vai ter uma primavera judaica. Isso, exatamente. E assim, pensando que o serviço ao exército em Israel ele é obrigatório. Então as pessoas que estão se negando, elas estão sendo presas, na verdade, né? E é um movimento grande, existe uma grande massa de estudantes que estão sendo presos por não querer servir ao exército, por não concordar com a guerra. Olha que legal, gente. Nossa, a gente tem que dar um apoio, né? A gente não sabe muito disso, Diego. Bomba aí no Facebook. Eu compartilhei lá no Facebook, é uma reportagem de um jornal revolucionário, desses de esquerda. Tá bem, nós não recebemos ainda. Pode ser que a gente não tenha aberto. Visto aí, né? Pergunta essas coisas pra ele. Se vale a pena. Ok, tu pode falar um pouquinho aí para nós aqui de uma avaliação do curso? Uma avaliação
conclusão do curso? Através de 3 palavras. A primeira é se valeu a pena, no sentido de que você deu um conceito de valer a pena. O que vale a pena na vida para você? Em uma palavra? Não. Comente. Você tem uma ideia sobre o que vale a pena na vida para você? Aí comente esse conceito para o curso. Então, eu acredito que o que vale a pena para mim é viver e experimentar, né? Então, se você vive e está de braços abertos para receber o que a vida tem a te oferecer, sempre vai existir lados positivos que são superiores a qualquer negatividade que ocorra eventualmente, né? A negatividade ela é eventual, mas o lado positivo ele é uma aprendizagem que segue a vida inteira. Então, independente de... não existe um ter sido bom, ruim, valeu a pena ou não valeu. Mesmo que eu não enxergue agora, que eu enxergo que valeu, mais pra frente eu vou ter uma clareza ainda maior de que isso foi ainda mais profundo e ainda mais emocionante do que está sendo agora, com certeza. Ok? A segunda palavra é criatividade. Você se sente mais criativo ao final desse semestre? Você sentiu que a criatividade esteve presente ao longo desse semestre? Como é que você se vê com respeito a essa capacidade de criar? Professor, você precisa ver meu caderno, tanto de fractais. São muitos. A gente já... Nós estamos sabendo que teu caderno virou lenda, né? Então, eu acho que criatividade com certeza, mas uma coisa que me ajudou foi ter desenvolvido a ideia das dinâmicas, né? De tentar expressar elas de uma forma mais clara, mais pedagógica. Eu acho que desenhá-las foi uma boa prática, com certeza. Ok. Mais criativo, sim, com certeza. Ok. A terceira e última palavra é a palavra compaixão. Você se sente, essa palavra tem sentido para você? Se tem, o curso te ajudou a ser mais compassivo? Você está se sentindo com mais compaixão pelo mundo? Com certeza, né, professor? Eu tenho certeza que a compaixão ela é um sentimento que aflora em momentos de diálogo como estes, assim, né? Então são muitas opiniões diferentes, então tu ter uma compaixão do reconhecer, do legitimar, de colocar isso em prática, né? A compaixão ela não fica só para si, né? A compaixão ela é externalizada através de atos, então eu acho que com certeza quando a gente está dentro dessa sala, dessa roda, que eu estou vendo todo mundo ali, o Gabriel botou o cabelo. Então com certeza a gente está aí numa prática de compaixão sempre, né? Ok, beleza? A gente queria valorizar que isso que tu falou é aquele conceito que a gente trabalhou de enação, lembra? Sim. Enação. Então a compaixão, ela é um sentimento espiritual evoluído que implica uma enação. É uma ação de fazer com. Né? Ok, meu amigo? Então a gente vai continuar aqui, se você puder ficar conosco. Claro, estou acompanhando aqui, só vou desligar o microfone. Tá bom. Palmas. Diego, vamos agora para Lúcio. Valer a pena. Eu escrevi valer a pena é algo que tomou seu tempo, mas que te deu algo melhor em troca. Para mim, isso é valer a pena. Tem que, mesmo que o tempo é algo que é valioso, mas algo que realmente, isso é valer a pena. Algo que te tirou um tempo, mas que te deu algo muito melhor. Seja o que for, amor, experiência, assim por diante. Que deu algo melhor que o tempo. Certo.
Criatividade. Criatividade eu coloquei algo que você falou ali. Se eu não crio, eu só consumo. Escrever isso, daí faz a criatividade. Semanas atrás eu era apenas um consumidor. Hoje eu sou um criador criativo. Escrevi isso. E da paixão, eu nem escrevi com paixão, escrevi com muita paixão. Certo. Com muita paixão, legal. Que pra mim é um olhar, como alguém já falou, é ver outra, pode ser qualquer coisa, um ponto de vista, um mundo, uma pessoa. E ver isso com muita paixão, ver isso com um olhar diferente, com um olhar de paixão. Irredutível. Legal, Lúcio. Gabriel, deu? Gabriel, deu? Deu, eu queria que passar, não queria ficar atrapalhando. Pode passar, professor. Tá. Gabriel, você quer fazer uso da palavra? Vou falar um pouquinho assim. Eu sou quase que uma participação prematura, né? Pensei que dizer que ia ser como o Ricardinho, uma ovelha negra. Não. A minha participação no curso é bem que prematura, né? Porque acho que é menos de um mês, talvez essa seja a quarta aula que eu esteja participando do grupo. E sobre o que foi falado assim, ao longo do curso, até conversei com o Diego isso, a gente conversa muito junto, compreende com a gente. E eu estava falando para ele que são coisas que a gente tem no nosso subconsciente, que às vezes estão menos afloradas, ou elas estão desorganizadas, né? E eu digo em relação às coisas que são discutidas aqui na classe, no curso, né? E ter vindo para o curso está sendo uma oportunidade de estar organizando todas essas coisas que a gente não consegue escrever, né? A produção de sentido assim, para essas coisas que a gente mais sente, né? E aí está ligado à questão da ética, da compaixão aí, que a gente não sabe definir, ou que eu não sei definir, e eu acho que o curso está sendo bom para mim nesse sentido, né? E eu acho que eu estou ainda nessa etapa, pensando no fractal, ainda estou no campo da ética. Tá. Né? Pensando numa lógica ternária, olhando esse fractal, eu me coloco nesse ponto de ética, de sentir e aí depois organizar e depois agir, né? Desenvolver uma estratégia. E você falou em 3 conceitos. Você começou falando por Valéria. O primeiro conceito que você colocou foi Valéria Pena, o segundo foi criatividade, o terceiro foi compaixão. Isso. Mas eu posso falar numa ordem diferente? Não, eu acho que para mim fez mais sentido. E foi a maneira que eu organizei. Quando você falou em compaixão, me veio na cabeça a palavra ética. Né, que daí ela falou na questão do religar, e você falou dos vários religares, e aí esses religares vão vinculados à ética, né? É a coisa do sentir, né? De se abrir, de ser tocado pelas coisas, e aí seja no âmbito que for, né? No âmbito físico, no âmbito espiritual, no âmbito psicológico, enfim. E aí eu acho que a compaixão é como se fosse o primeiro sentimento. A criatividade, no que eu penso, seria a questão da enação. Né? Porque a partir do momento que você sente, você começa a refletir sobre as coisas e você procura organizar isso. Né? E eu acho que a ação, quando a gente fala aqui em estética, não é... Isso eu não sei se estou certo, você me corrige. A questão da ação, ela não é o ato de fazer em si físico, mas é o ato já de organizar o que você sentiu, né? Organizar isso, criar uma lógica para isso. E a partir que você tem isso, essa lógica materializada dentro da sua cabeça, você bola uma estratégia para
materializar fisicamente Isso, essa coisa que está dentro claro. da sua cabeça. Excelente. E aí, então a criatividade seria a enação, a estética e a enação, né, a ação de engajamento Isso. psicológico, mental E físico. e aí por consequência físico. Ah. Mas aí eu coloquei o físico já, o físico eu coloco nessa questão do valer a pena. Tá. E aí eu coloco não valeu a pena, mas valer a pena, fazer valer a pena. Fazer valer a pena. Então,